14ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrando e eu estou rindo à toa. Não é que a vida esteja assim tão boa, mas uma vitória de casa ajuda a melhorar. É o que deve estar cantando o torcedor do Botafogo nesse momento. A gente vai falar sobre Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Botafogo e tudo o que aconteceu nessa rodada no vídeo de hoje. E eu vou fazer um adendo, eu vou comentar um pouco mais sobre o que eu acho dessa situação atual do Palmeiras, desse momento ruim pelo qual o clube vem passando, mas eu vou mudar um pouco a dinâmica do vídeo, eu vou fazer isso ao final do vídeo e a gente começa falando sobre a rodada, a gente mostra a classificação, todos os resultados, tudo o que aconteceu. Então você que está me assistindo, está chegando agora, você se inscreva no canal para receber mais vídeos e deixe o seu like aqui também, que dá trabalho fazer esse treco aqui, rapaz. O like é só você clicar aí embaixo, não dá tanto trabalho assim, com certeza é menor do que o meu, certo? Então é uma troca justa. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou nem colocar a mesa tática para a gente ganhar tempo, porque no final a gente vai usar esse tempo de uma outra forma. Eu vou direto colocar no meu tablet aqui, que eu sempre recomendo para vocês também. Quem precisa ou quer um tablet, seja para estudar, para trabalhar, para se divertir, enfim, eu sempre deixo o link desse tablet aqui na descrição também, eu deixo uma dica aí para vocês. Mas voltando ao assunto, a gente vai falar sobre os jogos da rodada. Então está aí na tela para vocês o jogo de Vasco e Cruzeiro, um jogo sem torcida. Sempre é estranho, né? E a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. É um jogo em que o Vasco, mais uma vez, não criou praticamente nada. Teve algumas finalizações de bolas cruzadas ali que passaram na frente do gol. O Cruzeiro também não criou muita coisa, foi um jogo fraco. Mas o Cruzeiro fez um gol de falta, um gol raro aí do futebol brasileiro. Uma bola ali na lateral da grande área. O goleiro, acredito eu, foi pego de surpresa, esperava um cruzamento. Estava provavelmente já com aquela intuição de sair para cortar um cruzamento. E aí a bola foi chutada direto para o gol. Um belo gol que garantiu a vitória do Cruzeiro. Jogando sem torcida, dá a impressão de que os jogadores ficam um pouco em outra sintonia, sabe? Em outra dimensão, assim. Parece que quebra um pouco aquele ambiente natural das partidas e os jogos ficam um pouco estranhos. Para quem está assistindo também, né? Você ouve a comunicação dos jogadores, os gritos e tal. Enfim, Cruzeiro 1-0, um bom resultado para o Cruzeiro aí e um péssimo resultado para o Vasco, que vai de mal a pior. O gigante da colina está descendo a colina com toda a velocidade, né? Está indo colina abaixo, com perdão da piada infame aí, mas é isso que está acontecendo com o Vasco. O outro jogo da partida foi entre Cuiabá e Bahia. O Bahia, né? A gente fala toda a rodada aqui que a defesa do Bahia tem um comprometimento em ter pelo menos uma falha por jogo, né? Eles precisam dali de uma pane elétrica no sistema. E aconteceu mais uma vez, pelo menos duas. Primeiro, a defesa do Bahia falha, entrega uma bola para o Daverson, que perdeu a chance de fazer o gol. Uma saída de jogo errada ali, deixou o Daverson na cara do gol, ele desperdiçou. Na sequência, a defesa mais uma vez comete um erro bobo, atropela o jogador do Cuiabá dentro da área, pênalti para o Cuiabá, que abre o placar com o Daverson 1-0. E aí mais para frente, numa jogada aérea, o Bahia consegue o seu empate, mas enfim, não foi um grande jogo assim, mas graças a esses equívocos do Bahia, mais uma vez o resultado ficou comprometido. Eu não sei o que acontece por lá, mas precisam corrigir isso de alguma forma, né? Senão vai ser sempre assim. Atlético Mineiro e Corinthians é um daqueles jogos com a dinâmica que o futebol permite. O Atlético Mineiro fez uma partida mediana, em que ele criou um bom volume de chances de finalizar no gol do Corinthians, de chegar e finalizar e tal. Mas nenhuma dessas chances foi muito incisiva. Então foi uma pressão, foi uma abafa, alguns chutes de longe, algumas defesas do goleiro Cássio, uma ou duas até mais importantes, mas não foram chances assim claras que você fala, meu Deus, como ele perdeu esse gol. Então, embora o Atlético Mineiro tenha criado, contra um Corinthians que tem as suas dificuldades, a gente sabe, o Corinthians foi lá uma vez com o Roger Guedes, limpou uma bola, finalizou, gol. E com isso, o Corinthians, apesar de ter finalizado menos, criado menos, saiu com a vitória, um resultado importante, sobretudo por ser fora de casa. E o Atlético Mineiro vem patinando bastante nas últimas rodadas, não consegue sair do lugar, né? Trocou o comando técnico e o time não engrena. Então, jogando contra o Corinthians, contra quem ele já foi eliminado na Copa do Brasil recentemente, teve mais um resultado negativo aí e o Corinthians é que saiu feliz dessa partida. Já o Curitiba venceu o América Mineiro por 3-1. Sim, isso mesmo que você ouviu. Eu tenho pegado no pé do Curitiba. Na verdade, não é pegar no pé, né? Eu só estou falando o que eu estou vendo. O Curitiba, até o nosso último vídeo aqui, ele ainda não tinha feito o jogo da rodada anterior a essa, né? Porque eu gravei no dia anterior. E ele venceu as duas últimas partidas de forma surpreendente. O time parece que retomou alguma confiança, ele teve um fôlego. É verdade que enfrentou Goiás e o América Mineiro, que são dois rivais diretos na briga pelo rebaixamento, e não são dos adversários mais fortes, mas conseguiu vencê-los. É uma surpresa. O Curitiba até a rodada antepassada tinha 9 gols feitos em todo o campeonato. Eu vinha falando aqui que o time tinha muita dificuldade em fazer os gols, apesar de criar até alguma chance.
E agora, nas últimas 2 rodadas, marcou 5 gols. Então ele marcou em 2 rodadas a metade do que ele tinha marcado no campeonato inteiro. Com isso, enfim, até deu uma subida na tabela. O América Mineiro saiu na frente, o Curitiba teve um pênalti a seu favor, conseguiu fazer um gol de empate e aí construiu uma vitória, criando mais alguma chance. Não foi uma grande partida também, nem de um lado nem de outro. Não dá para ficar tão otimista assim com o Curitiba, mas tendo vencido as 2 últimas partidas, nós podemos oficialmente dizer que o Curitiba nesse momento é o time verde e branco com a melhor performance do futebol brasileiro. Pois é, já que o Palmeiras não ganha, então o Curitiba está cumprindo esse papel nesse momento, muito curto de tempo, é verdade, mas aí está. Então vitória do Curitiba que já subiu na tabela de classificação, a gente vai ver a seguir. O jogo entre Palmeiras e Flamengo, esse jogo ele foi um misto de emoções. Por um lado, o torcedor do Palmeiras deve ter ficado muito contente com o primeiro tempo, porque o Palmeiras dominou completamente o time do Flamengo, não deixou o Flamengo jogar, teve praticamente 70% de posse de bola, mas não foi posse improdutiva, foi posse articulando jogadas, trocando passes, rodando o jogo e finalizando o gol e vai e tal. O Flamengo neutro, só foi conseguir alguma coisa, último ou penúltimo minuto, teve uma finalização que chamou a atenção, mas até então, jogo totalmente controlado, o Palmeiras se impôs fisicamente e aí volta para o segundo tempo. O jogo muda completamente. O Flamengo tem a entrada do Arrascaeta e aí ele muda um pouco o modo de jogar. Ele abre mão de um ponta, de jogar um pouco mais aberto, espetado pela ponta, e passa a ter um jogador a mais no meio. E o lateral direito passa a fazer a função do antigo ponta, se soltando mais, né, indo mais à frente. Esse jogador a mais no meio do Flamengo ficou solto em muitos movimentos, que foi o Arrascaeta, e a defesa do Palmeiras teve uma dificuldade muito grande de preencher espaços. O time recuou bastante para tentar jogar numa proposta de contra-ataque. E aí, mais uma vez, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu fico revoltado, porque o Palmeiras é um time que perde muitos contra-ataques. Ele se propõe a contra-atacar e não faz isso bem. Acontece, eu tenho algumas teses, um pouco do porquê isso acontece, mas passa pela qualidade técnica, pelos atributos, as valências dos jogadores em campo. O Rony, por exemplo, é um jogador que precisa resolver rapidamente o lance. Ele precisa desviar de primeira para o gol, tocar de primeira, fazer alguma coisa rápido. Se ele para a bola para pensar, já não vai acontecer mais nada, a gente sabe disso. O Rafael Veiga, por outro lado, finaliza bem, tem visão de jogo, mas ele não tem o físico. Ele não é um jogador que vai no contra-ataque correr e disparar e chegar lá na frente antes que todo mundo, não é? Então ele é um jogador para quando o jogo está com a posse de bola. O Dudu, aberto ali pelo lado, tem alguma explosão, tem drible, né? Ele é bom para resolver os lances, mas finaliza mal. Então ele, inclusive, perdeu 2 chances boas aí contra o Flamengo que ele poderia ter feito até o segundo gol. Ele fez o gol no primeiro tempo, naquela pressão do Palmeiras inicial, conseguiu abrir o placar numa finalização do Dudu. Poderia ter feito outros gols, não fez. Então depois do Palmeiras perder algumas oportunidades, poderia ter feito 2-3-0, acabou que o time recuado, mais correndo agora no segundo tempo atrás do Flamengo, com menos intensidade do que teve no primeiro tempo, o que é até compreensível pela questão física, desgaste, etc. Mas mesmo assim deu espaço, e aí, numa bola ali desviada, em que o Gabriel Menino falha, desacordado no lance, ele perde totalmente ali o time da jogada. O Everton foi pego no contrapé, mas eu entendo que aquela bola era defensável. É difícil? Mas é uma bola defensável, poderia ter evitado o gol do Flamengo, que conseguiu um empate. Ainda há uma reclamação do time do Flamengo de um pênalti dentro da área, claro, né, é evidente, é um pênalti dentro da área, o xarope. Mas enfim, um pênalti do Everton Ribeiro derrubado dentro da área. O Palmeiras também reclama de uma falta que teria acontecido no lance do gol do Flamengo. Ainda teve um gol anulado do Palmeiras lá por um pentelésimo da chuteira do Murilo, que estava à frente do último zagueiro do Flamengo. Então, enfim, o jogo acabou 1-1. Acredito que os dois lados estejam tristes com o resultado, né? Porque ambos têm uma pretensão de continuar ali na perseguição do Botafogo na liderança e ambos falharam miseravelmente. 1 ponto cada um, aumenta a distância do Botafogo, que venceu o seu jogo, a gente vai ver daqui a pouco. Então acho que ninguém saiu feliz com essa partida. Como eu falei, o primeiro tempo do Palmeiras muito bom, o segundo foi assustador. Abdicou tanto do jogo, entrou mais um zagueiro até em dado momento, jogou com 3 zagueiros mais uma vez, não foi bem ali essa organização defensiva, e enfim, tá aí. E aqui a gente teve o jogo entre Santos e Goiás, que não foi um jogo, foi uma pelada, né? Mais um jogo sem torcida. E sério mesmo, cara, junta a sua galera aí, casados e solteiros, com camisa e sem camisa, pessoal do bairro contra do outro bairro, faz um jogo. Vai ser mais ou menos esse Santos e Goiás aqui, um jogo esquisitíssimo, que foi 4-3, em função das aberrações que foram acontecendo, né? Falhas de todas as partes, gol sem querer, bola que bate no travessão, bate nas costas do goleiro, sai pela linha de fundo, jogadores expulsos dos dois lados, pênalti bobo sendo cometido,
Enfim, olha, até foi tão várzea, foi tão pelada, que teve até golaço. Então foi uma confusão, um jogo completamente aleatório. O cara do Santos foi chutar com a perna, acertou com o pé de apoio, fez o gol. O goleiro do Goiás caiu antes da hora, a bola passou por cima dele. O pessoal brigando, sendo expulso. Uma zona. Isso aqui é um jogo que teve de tudo. Só não teve torcida, como eu falei, por causa da punição aí ao Santos. A outra partida foi entre Fluminense e Internacional. Uma partida em que o Fluminense conseguiu fazer o seu jogo como algumas rodadas não conseguia. No primeiro tempo, o Fluminense parecia o Fluminense, conseguiu trocar passes, envolveu o adversário, fez os seus gols, inclusive o Marcelo teve bastante espaço para jogar, jogou bem. E isso aconteceu muito em função do quê? Do Internacional, que não jogou nada. E deu esse espaço ao Fluminense, permitiu que o Fluminense impusesse ali o seu ritmo e pouco reagiu, né? Não foi um time perigoso. Quando já atrás no placar o Internacional resolve tentar alguma coisa ali no ímpeto, vamos para cima, vamos lá, vamos buscar o empate, também não... O Internacional tem tido muita dificuldade em criar lances, assim, sabe, controlar o jogo, fazer a bola rodar, clarear uma situação para finalizar. O Internacional está numa fase realmente difícil. Então o Fluminense aproveitou isso no primeiro tempo, fez os seus gols, até o segundo gol, uma assistência do Marcelo ali no escanteio. No segundo tempo reduz um pouco o ritmo, mas compreensível, né? Um jogo sob controle, o Internacional não colocou o Fluminense sob risco, vitória merecida, Fluminense 2-0 e segue o baile. Outra partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo. O Red Bull Bragantino dominou o jogo, criou muitas finalizações, foi para lá de 20 finalizações, enquanto São Paulo teve ali 6 ou 7, não me lembro agora, de cabeça, mas de uma forma geral, o que eu posso dizer é que o Bragantino foi criando oportunidades, foi martelando, mas assim como o Atlético Mineiro foi criando oportunidades lá no jogo contra o Corinthians, mas nenhuma delas muito incisiva, assim. Em geral, o Red Bull também não teve assim grandes lances incisivos, foi só controlando o jogo e tentando fazer o gol. Martelou, e o São Paulo com um time alternativo, visando provavelmente a Copa do Brasil, né, que vai acontecer aí na quinta-feira. Inclusive, acompanha aqui no canal também as rodadas da Copa do Brasil, que a gente tem passado por elas também. Então, apesar de estar com o time reserva, teve até a estreia do Alexandre Pato, mais uma vez, né, uma reestreia, terminou empatado, mais uma partida em que as equipes ficam estagnadas na tabela. E aqui a gente teve o jogo de Grêmio e Botafogo, que é a partida que eu estava assistindo agora há pouco, antes de gravar o vídeo. Estava acompanhando em paralelo essa e a do Fortaleza com o Atlético Paranaense. E foi uma partida muito ingrata para o torcedor do Grêmio. É uma partida em que o Grêmio teria a oportunidade de reduzir a diferença em relação ao líder. E o Botafogo não fez uma grande partida. A princípio, assim como o Palmeiras dominou o Flamengo no primeiro tempo, o Grêmio dominou totalmente o Botafogo no primeiro tempo. Criou várias oportunidades, pressionou, fez aquele abafa, finalizou em gol. O goleiro do Botafogo chegou até, em dado momento da partida, a fazer um chute do Reinaldo ali, um milagre. Uma bela defesa que evitou o gol do Grêmio, que foi insistindo no primeiro tempo, não fez o gol. No segundo tempo voltou, ainda dominando o jogo, fez boas trocas de passes, boas infiltrações, jogadas de linha de fundo, teve de tudo, né? Mas conforme o tempo vai passando, o Grêmio foi perdendo um pouco a imponência física, o que é compreensível, começou a errar mais alguns passes, que antes não estava errando. E aí deu Grêmio, gol do Botafogo, 1-0. Uma jogada de linha de fundo. O Grêmio na sequência se abate com o gol, o Reinaldo erra que quase tinha feito um gol antes, erra um passe, contra-ataque do Botafogo, mais um gol do Botafogo, 2-0. Então o torcedor do Grêmio viu o time amassar o adversário e sair tomando de 2-0. E isso reflete o momento do Botafogo no campeonato. Eu já falei aqui em outros momentos, né? Não necessariamente o Botafogo tem vencido e dando espetáculo, dado show, mas tem sido muito eficiente. E esse roteiro dessa partida já aconteceu outras vezes. Então o Botafogo não dá o espetáculo, mas vai lá e faz um gol, não toma, é seguro lá atrás, sai com a vitória, né? A defesa do Botafogo, inclusive, é a melhor do campeonato nesse momento, né? Então é um time que tem se mostrado sólido e isso pode levá-lo longe realmente, tem ampliado a vantagem aí no Campeonato Brasileiro. A gente vai ver a classificação daqui a pouco. A última partida foi Fortaleza e Atlético Paranaense, em que eu destaco o quê? O gramado. Horroroso. Enquanto isso, tem dirigentes aí um pouco irresponsáveis, uns caras que não gostam de futebol, que falam, não, é um absurdo o gramado sintético. É bom do Maracanã, bom do Castelão, que o cara pisa num buraco, gira a perna que nem o jogador do Fortaleza e sai lesionado de campo. Esse sim é o gramado ideal. Como se o gramado sintético não passasse por testes para mostrar que ele faz o jogo fluir da mesma forma que o normal e que ele não compromete a saúde, não põe em risco, né, a segurança dos atletas de uma forma anormal, né? Então, mas enfim, deixa o pessoal falando bobagem aí. Fortaleza 1-0, conseguiu o golzinho só no final da partida. Ambas equipes criaram algumas oportunidades, nada também muito espetacular. Foi uma partida mais disputada do que bem jogada.
até por conta do gramado, que era realmente muito ruim. E o Fortaleza numa enfiada de bola ali, o Pikachu sai na cara do gol, consegue tocar na saída do goleiro, faz 1-0, chute cruzado. E com isso o Fortaleza consegue um bom resultado. O Atlético Paranaense não tem jogado bem, o rendimento do time não tem sido muito bom, e acredito que por ter sido no final do jogo, o Atlético Paranaense sai um pouco decepcionado com o roteiro da partida aqui. Bom, então é isso, pessoal. Esses foram os jogos da rodada. Eu vou colocar agora a classificação para vocês. E nós vamos ver juntos aqui que o Botafogo lidera com 36 pontos, abrindo para 10 pontos a vantagem em relação ao segundo colocado. São 85% de aproveitamento, um excelente aproveitamento. O Flamengo é o segundo com 26, com esse empate ele assume a posição do Grêmio, por conta do saldo de gols, né? Tendo ali 5 gols a mais de saldo. Então, Flamengo e Grêmio empatados com 26 pontos. Com 24 pontos nós temos Fluminense, Palmeiras e Bragantino, sendo que o Fluminense subiu aí as posições e aqui termina a zona da Libertadores, da pré-Libertadores. Mais adiante na zona da Sul-Americana nós temos Fortaleza com 23, São Paulo 22, Cruzeiro Internacional com 21, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem 20 cada um. Na chamada zona neutra ali nós temos o Santos e o Cuiabá com 16 pontos, Corinthians em 15º lugar com 15 pontos, Bahia em 16º lugar com 13 pontos, e agora a zona de rebaixamento com Goiás 11, Curitiba 10, Vasco e América Mineiro 9. Você vê que o Curitiba já saiu da lanterna, né? Ele largou a lanterna na mão do América Mineiro, empatado ali com o Vasco, que se desempata pelo saldo de gols. Então o Curitiba revive no campeonato e agora, curiosamente, está a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento, já que o Bahia tem 13, né? Então é uma situação até inusitada que a gente, confesso que eu não esperava nesse momento. Então é isso aí, essa é a classificação do campeonato e agora vamos voltar para minha câmera aqui. Bom, então vamos lá. O Palmeiras não tem vencido há muitas partidas. Isso todo torcedor palmeirense já percebeu. E o time não tem jogado bem com alguma frequência acima do normal. Alguns problemas são óbvios. Quando a gente olha para o banco de reservas, a gente vê que o Palmeiras não tem tantas peças, tantas opções assim para mudar um jogo, para manter o nível técnico ao longo de uma partida, quando você precisa repor algum atleta. E são questões mais óbvias. Mas dentro de um contexto um pouco maior, o que isso quer dizer, né? O Palmeiras foi muito vitorioso nos últimos 2 anos, aí, 3 até, né? 20, 21 e 22, é que a temporada de 20 acabou em 21, aquela coisa toda, mas enfim. E naquele momento, me parece que o Palmeiras estava tendo um pouco de sobre-rendimento. Talvez não seja o termo mais preciso, mas eu quero dizer com isso assim, estava se extraindo daquele elenco tudo o que aquele elenco poderia entregar. Então, embora não fossem os melhores jogadores do mundo, em função do empenho, a dedicação, a seriedade, a concentração, né, a força mental e física dos atletas, estava se conseguindo resultados e em muitos momentos jogando bem. O Palmeiras teve um auge técnico no fim de 21 e no fim de 22 em que o time não estava ganhando à toa. Aquele time inspirava confiança. Você viu o Palmeiras jogando e mesmo quando não estava nos melhores dias, você tinha a impressão de que com aquela entrega toda, aquele comprometimento tático, etc., as coisas iam acontecer a nosso favor. E aconteceram muitas vezes. Nesse ano não tem acontecido. E isso se dá por quê? Me parece que nós estamos no fim de um ciclo. E o futebol é assim, cara. Não adianta. Os jogadores não conseguem manter, ao longo de toda a sua história, toda a sua trajetória, o mesmo rendimento a todo momento. E tem vários motivos para fazerem isso oscilar, né? Várias coincidências podem acontecer para que isso aconteça. Por exemplo, o simples fato de você manter o mesmo elenco e ele ficar mais velho ao longo dos anos, já tem um impacto sobre o rendimento que você vai obter. O fato de você precisar manter um time rendendo sempre no 100%, sempre no seu máximo, também gera um desgaste psicológico natural. Há um relaxamento, não adianta, o jogador não é assim que o cara pensa, já ganhei tudo mesmo, agora eu vou chutar o balde, não vou mais levar a sério, não é nem isso. O cara pode querer assim, não, eu preciso levar a sério, mas não está acontecendo, porque lá no fundo a gente tem é natural do ser humano isso, a gente acaba esquecendo que o que fez a gente chegar até ali é um esforço além da conta e depois de um ponto a gente começa a se acostumar com os resultados, acha que eles vão acontecer naturalmente e não é assim. O Palmeiras estava vencendo porque estava fazendo de tudo para que isso acontecesse. Então basta que uma vírgulazinha a menos seja feita e o resultado deixa de vir. E tem a questão mais óbvia que é, também do ponto de vista técnico, o Palmeiras foi perdendo muitas peças ao longo desse tempo e não repôs a altura. Tem muita molecada na base aí, tem até alguns bons jogadores, tem o Luiz Guilherme que parece ser bom, tem o Hendrick que parece ser bom, mas cara, são meninos de 16, 17 anos que talvez daqui 3 anos estejam comendo a bola. Mas não é esse o momento do auge deles, não é esse o auge desses jogadores. Então esperar que eles resolvam os jogos, decidam para o Palmeiras, o que pode até acontecer, mas não é o mais provável. Jogadores jovens assim tendem a oscilar mais, tendem a sentir mais algumas pressões, vão ter aprendizados naturais ali, né, que o tempo só vai trazer, então não é fácil você repor jogadores como o Scarpa que sai com um menino qualquer que acabou de entrar aí. Não é assim que acontece. E as apostas que o Palmeiras tem feito,
Jailson, Bruno Tabata, não tem mostrado serem jogadores que elevem o nível técnico da equipe. Eles são do nível do que tem para baixo. Então você vai perdendo ao longo do tempo. E vai fazendo falta ao longo de uma temporada inteira. Quanto aquilo faz falta? E faz falta, obviamente faz falta. Então você está jogando o rendimento médio da equipe para baixo. Isso faz com que o Palmeiras, nos poucos jogos em que ele consegue ser provocado, quando ele fica mordido, parece que o time ainda tem esse poder. Ele entra em campo e faz acontecer de alguma forma. Pelo menos por um tempo, como ele fez aí contra o Flamengo. Mas você vê que é possível. O time tem alguma coisa para tirar ali. Mas não consegue manter isso a todo tempo e já não consegue fazer com tanta frequência. Então, em termos de planejamento de elenco, o ciclo está acabando e esse é o momento em que nós deveríamos estar montando o próximo ciclo. Como este que nós vivemos agora, 21-22, foi montado lá atrás. A espinha dorsal desse time, os elementos principais foram comprados lá em 18, 19, 17. Não foram peças que lá atrás a gente comprou e chegaram para decidir. Não, eles chegaram, foram sendo montados, foram sendo moldados, amadureceram e deram resultado agora lá na frente. Mas a gente via que naquela época isso estava sendo feito. Então estava tendo renovação, saindo gente, chegando. Mas você via que estava chegando gente com potencial, tipo o Rafael Veiga, é um caso desse. Na hora que chegou, não era um jogador que resolvia partidas. Hoje em dia ele tem esse potencial, embora não tenha jogado tão bem recentemente e tal. Dentre outros exemplos, né? E esse é o momento que a gente teria que estar começando a ter jogadores ali de grande potencial para daqui 2, 3 anos colher esses frutos novamente. Isso eu não vejo estar acontecendo. A gente está patinando muito, fazendo contratações que não nos tiram do lugar, não tem grande potencial de crescimento, às vezes custam até caro. Eles vêm, não dão certo e a gente já se desfaz deles. Como está acontecendo aí com o Navarro, o Bruno Tabata e tal. Realmente são jogadores que eu acho que não são primores, né, de jogadores, mas você percebe que eles estão chegando, saindo, e o que vai sobrar lá na frente? Está sobrando o mesmo elenco, cada vez mais envelhecido, cada vez mais de barriga cheia, cada vez mais difícil de ser motivado e de manter as coisas no ritmo que a gente pretenderia que estivesse acontecendo. Então o Alexandre Matos fez um trabalho lá atrás que não está sendo repetido agora. Isso me coloca preocupação. Não que nesse ano o Palmeiras não ganhe mais alguma coisa, além do que já ganhou, que pode acontecer, mas que nos próximos anos vai ser menos provável ainda, mantendo esse ritmo. E os top times do mundo passam por esse ciclo de renovação, passam por quedas de performance. A cada 3 anos começa a acontecer um movimento desse, de você se desfazer de algumas peças, vão chegando outras, que 5 anos, e daqui 3 anos, quando essas aqui já não puderem me render mais, quem que eu estou preparando para assumir esse lugar? Então, se você conseguir manter esse fluxo mais ou menos estável, constante, você vai ser bem competitivo ao longo do tempo. Vai ter momentos de queda e tal, mas esse é o momento em que o Palmeiras deveria estar fazendo a reconstrução e não está. Fez em 2019, por exemplo. O que me parece que aconteceu ali foi que a gente deu uma sorte, nesse sentido, de que os resultados foram precoces. A temporada 19-20 era esse momento de reformulação do Palmeiras. E já nesse momento a gente conseguiu resultados expressivos. Já veio o Abel, ganhamos, tal, não sei o quê, não sei o quê. Então pulou algumas etapas, o que é bom, óbvio. Ganhamos mais. Mas não é sempre que acontece. Então, está fazendo falta e vai fazer falta esse planejamento lá na frente. A diretoria não me parece que tem sabido lidar bem com essa questão. Para vocês receberem mais vídeos do canal, vocês podem se inscrever aqui. Deixa o seu like aí também, que me dá uma força do caramba. Eu espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima. Fui!